Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Fala pessoal, boa tarde. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho a respeito da importância do passeio na vida dos nossos cães. É um tema muito interessante, as pessoas sempre perguntam se é necessário passear com o cão, quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana, se precisa mesmo passear morando numa casa grande. Então, assim, quando os cães são de vida livre, né, eles são animais que percorrem grandes distâncias, eles encontram outros animais pelo caminho, eles captam informações do ambiente, cheiros, de urina, de fezes, do corpo de outros animais, e também eles deixam suas informações, né, nos locais por onde eles passam. Então, a gente sempre fala que passear é uma necessidade básica do cão. Ele vem lá da sua ancestralidade, né? Então, mesmo que ele viva num grande espaço, num quintal grande, com gramado, que ele possa brincar e correr, passear é fundamental para a saúde física e mental do animal e também para o processo de socialização, né? Para esse animal se tornar mais tranquilo, mais calmo, poder se aproximar de outros animais. E quando ele passeia, né, ele vive diferentes experiências. Ele vai sentir cheiros diferentes, texturas, vai estimular os seus sentidos, vai marcar um território, fazer um xixi aqui, um cocô ali, né, e ele vai acabar ficando mais calmo e menos entediado, né, interagindo tanto com o ambiente quanto com outros animais e outras pessoas. Com isso, a musculatura se mantém ativa, né? Isso é bom, de modo geral, vai queimar calorias, e pode até evitar a obesidade, né? Dependendo do nível aí de atividade. Então, o passeio, ele permite que o animal possa expressar seu comportamento natural. Mas, como a gente vive em comunidade, né? É importante a gente seguir algumas regras importantes quando a gente for levar o animal para passear, para que o passeio seja seguro para o cão, para o tutor e para as outras pessoas que estão na rua, né? Então é muito importante sempre levar o animal com a coleira e guia adequadas para ele, para o tamanho dele. É fundamental para a segurança de todos, mesmo que o animal seja dócil, comportado, né? A gente nunca pode prever ali se ele vai se assustar e sair correndo, se ele vai querer se aproximar de um outro cão, se ele vai pular numa pessoa que não gosta ou que tem medo. Então é sempre importante o animal estar com coleira e guia adequadas para o tamanho e para o porte dele. Né, tem uma frase que eu gosto muito de falar, gente, o passeio é do cão e não do tutor, então deixa o momento do passeio para ele poder explorar, cheirar, interagir, correr, cavar, fazer o que ele quiser. Né? É o momento de distração do cão, então nada de inventar moda e querer fazer coisas humanas no passeio do cão. Aquela dica, né, de evitar de sair nos horários mais quentes do dia, entre 11 da manhã e 4 da tarde, pois alguns cães eles ficam muito cansados, eles podem ter hipertermia, podem queimar as patinhas. Se o passeio for longo também, é importante levar água para ele e para você também. E conhecer a personalidade do cão, né, para saber se ele pode ou não frequentar as praças, os encontros. Se precisar, pode ser necessário a presença, contratar um adestrador, né, chamar um adestrador para uns comandos básicos. A gente tem que aprender muito a respeitar as limitações e os medos dos cães, porque às vezes a gente sai na rua esperando também que eles sejam os super cães, super sociáveis e super simpáticos, e muitos cães têm medo. Então a gente tem que respeitar, né? Evitar, se ele tem medo do mar, a gente evitar se aproximar, ou se ele tem medo de outros cães, enfim. E se ele tem alguma doença crônica, né, como uma artrose, uma doença cardíaca, uma dificuldade visual, isso pode também fazer com que o passeio dele não seja um passeio tão longo, né? A gente tem que aceitar a limitação. E, gente, pelo amor de Deus, recolham as fezes do seu cão e joga no lixo, né? Não adianta colocar o cocô no saquinho e deixar o saquinho no chão. Eu vejo tanto isso pela rua, é muito desagradável, né? Então recolha sempre as fezes do seu cão e coloque na lixeira. E mantenha o vermífugo e o parasitário em dia, né? Afinal, ele vai entrar em contato com outros animais, ele pode tanto contaminar quanto ser contaminado. Enfim,
passeio tem que ser um momento de prazer, né? É um momento de criar vínculos positivos com o cão, é uma oportunidade da gente se exercitar e do cão se exercitar também, fazer novas amizades. Então, só vejo coisas positivas. Então, bora se movimentar, gente. E até a próxima quarta.